Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Este é o programa Verdade do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Meu querido, nós vamos hoje fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho de João. João capítulo 5, versículo 14. João capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus queridos, você já deve ter recebido uma advertência com os seguintes dizeres: todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Minha falecida mãe sempre dizia isso e acrescentava: não brinca comigo, porque senão as coisas vão piorar. Mãe é mãe, e a mãe não era de brincadeira. Embora o objetivo dela era impor respeito, também queria nos proteger de algo que poderia acontecer lá na frente. Os mais sábios sabem e ensinam que, dependendo do caminho que tomarmos, ele será grande ruína. A mãe advertia, porque ela nos amava. Jesus tinha encontrado um homem lá no tanque de Betesda. Um homem estivera enfermo 38 anos. E Jesus, sempre bondoso, sempre benigno, amoroso, ele resolveu curar esse homem. O texto que nós lemos de João 5,14 é o texto em que Jesus encontra esse homem mais para frente, lá no templo. Mais tarde, quando Jesus o encontra, ele diz o seguinte: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Este homem tinha sido aleijado ou paralítico, mas já podia caminhar. Era um milagre surpreendente. Entretanto, ainda necessitava de um milagre maior, o perdão dos pecados. Encontrava-se muito feliz pela saúde recuperada, mas tinha que apartar-se dos seus pecados e procurar o perdão de Deus para obter a saúde espiritual. O dom maior que alguém pode receber de Deus é o perdão. Ele estava lá no templo. O homem parece ter ido imediatamente ao templo, talvez um privilégio do qual havia lhe sido privado por muito tempo. Os que são curados da doença devem procurar a casa de Deus e agradecer-lhe por sua misericórdia. Não há nada mais impróprio quando somos levantados de um leito de dor do que esquecer nosso benfeitor e deixar de elogiá-lo por suas misericórdias. Isso acontece. As pessoas, quando na crise da doença, buscam a Deus e depois, quando são curadas, elas esquecem de Deus. Elas não têm coragem nem de ir à casa de Deus, nem à igreja, para agradecer a Deus e as orações proferidas pelos irmãos para a cura dela. Isso é pecado.
Eu entendo que Deus leva isso em conta. Não peques mais, diz o texto. Por essa expressão estava implícito que a enfermidade desse homem era causada por um pecado, talvez pelo vício em sua juventude. Não sabemos dizer qual era o problema ou o que levou esse homem a ficar paralítico durante 38 anos. Seu crime lhe trouxera essa aflição e aquilo foi angustiante. Jesus mostra que ele sabia a causa da doença daquele homem e aproveita a ocasião para avisá-lo da seguinte forma: não volte a fazer o que você fazia. Todo homem que se entrega ao vício pode dizer sobre suas consequências. E Jesus fala: cuidado, as coisas vão piorar se você voltar na sua antiga vida. Sempre deve terminar no mal e não raramente resulta em perda de saúde, em doenças longas e dolorosas, todos aqueles que se envolvem em determinados pecados, em determinados caminhos. Esse é sempre o caso da intemperança e de todos os prazeres grosseiros. Cedo ou tarde, o pecado sempre resultará em miséria. Cedo ou tarde, a conta chega. E Jesus continua dizendo: olha, não peques mais, não repita o vício. Você tem uma experiência de compra cara e, se repetida, será pior. Quando um homem é restaurado dos efeitos do pecado, deve aprender a evitar a própria aparência do mal. A Bíblia nos orienta sobre isso. Ele deve fugir do lugar da tentação. Ele não deve se misturar novamente com os seus antigos companheiros. Ele não deve tocar, provar, estar perto. Ele tem que saber lidar com o não. Deus visita com maior julgamento aqueles que já foram restaurados dos caminhos do pecado e que voltam para Ele. O bêbado que foi reformado e que volta aos seus hábitos de beber torna-se mais bestial. O homem que professa ter experimentado uma mudança de coração e que depois se entrega ao pecado afunda mais na poluição e raramente é restaurado. A única maneira segura em todos esses casos é não pecar mais, não estar no caminho da tentação, não se expor, não tocar, nem se aproximar de tudo aquilo que pode levar à ruína. O homem que tem sido intemperante, se provar o veneno, pode esperar afundar mais do que nunca na embriaguez e na poluição. O grande comentarista Matheus Henry, falando sobre esse versículo, disse o seguinte: uma coisa pior, uma doença mais grave, ou as dores do inferno, a condenação dos apóstatas é pior do que a claudicação de 38 anos. Foi essa a mensagem de Jesus para aquele homem. Cuidado, não abuse. Todo cuidado é pouco. A mãe não está mais aqui para nos advertir, mas Jesus vê todas as coisas. Por isso, Ele quer te salvar. Aproveita a oportunidade, não brinca com o grande juiz, pois ele não se vende, ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele não é de brincadeira.
E o mais importante, Ele sempre nos adverte. Quero orar com você. Pai eterno, muitas vezes erramos na nossa vida e necessitamos, ó Deus, do perdão. Muito obrigado porque Jesus sempre está disposto a nos perdoar e nos curar. Pai querido, se alguém que está nos assistindo nesse momento estiver nesse caminho, que em nome de Jesus, ó Deus, ele possa te buscar e retornar. Jesus sempre tem o melhor para nós. Jesus sempre tem o melhor caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te proteja. Um forte abraço.